Sejais limpos para a guerra, que possais alcançar a promessa. Deus te chama para a guerra, para guerrear. E Deus quer de nós que nos apresentemos perante a Ele, limpos, santificados, para que nós possamos alcançar a promessa de Deus. Amém? A palavra de Deus se encontra em Números, capítulo 31. Quem trouxe a sua espada, a sua Bíblia, Números, capítulo 31, versículo 3. Números, capítulo 31, versículo 3. Assim diz o Senhor: falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem vingança do Senhor contra eles. No versículo 6 e 7, o Senhor vai dizer: e Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Então o Espírito Santo fala aqui conosco que Deus te chama para guerrear. Deus te chama como soldado, soldado valente, soldado de Deus. Deus te chama para o bom combate. E Deus quer de nós que estejamos com as armaduras de Deus, revestido das armaduras do poder do Espírito Santo. E o Senhor quer que nós nos apresentemos para guerrear, não de qualquer jeito, mas nós nos apresentemos para guerrear com os vasos santos, ou seja, santificado, limpo. Deus também quer de nós que estejamos com a trombeta do alarido na mão, para anunciar, para propagar o Evangelho de Cristo, a palavra santa, a palavra da salvação, para dar o testemunho de Jesus Cristo em nossas vidas. O Espírito de Deus já falou conosco nesta noite. É necessário dar o testemunho de Jesus Cristo em nossas vidas, o poder da salvação, o poder da transformação de Deus em nossas vidas. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Por isso que nós temos que nos purificar com a água da purificação. Por isso que nós temos que passar pelo fogo, porque o fogo é o elemento que traz a renovação, que traz, oh meu Deus, a transformação, que também nos limpa para alcançar a promessa de Deus. Deus vai falar grandemente com nossas vidas, porque existe uma promessa de Deus para cada um de nós, para cada vida que se encontra aqui, existe uma promessa de Deus. Deus tem um propósito para cada vida. E Deus não te chama para ficar parado, para ficar prostrado, para poder ficar aí levando a vida de qualquer jeito. Não, Deus te chama para guerrear. Deus te chama para o bom combate. Deus, Ele te chama para ser soldado de Cristo. E para isso, Deus, o Espírito Santo, te chama primeiro para passar pela olaria, para passar pelo fogo, para passar pela água da purificação, porque Deus primeiro quer tratar, Deus primeiro quer limpar, para que assim você possa contemplar o poder, a transformação do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Para você chegar à promessa, para você poder chegar ao lugar que Deus tem reservado para com a tua vida, Deus ainda precisa de fazer a obra, a transformação primeiro dentro de cada um de nós. Porque primeiro Deus faz a obra em nossas vidas.
para que depois nós possamos fazer a obra, servir a Deus em espírito e em verdade, a obra de Deus em excelência. Amém? Amém. Então, Deus nos chama para guerrear, porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus vai fazer com que nós passamos, para alcançar esta promessa, nós passamos por provações. Deus vai permitir que nós passemos por lutas. Deus vai permitir batalhas espirituais que nós iremos enfrentar. Porque nesta guerra, não pense que é fácil. Mas Deus também traz aqui na tua palavra, Ele inicia aqui a palavra e diz: armem-se. Armem-se, ou seja, esteja revestido da armadura de Deus, para que assim você possa guerrear e esteja pronto para viver a promessa de Deus na tua vida. E não pense, meus irmãos, que neste caminho vai ser fácil, mas aquele que entrega a tua vida a Deus, aquele que os caminhos está voltado para Deus, você tem uma vida de comunhão para com Deus, nós não devemos temer mal algum, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, se você está guardado no esconderijo do Altíssimo. E se você está guardado no esconderijo do Altíssimo, pode ter certeza, nenhum mal te toca, o inimigo não tem poder sobre a tua vida, porque maior é quem está contigo, maior é quem te guarda, maior é quem te protege, é o Deus Todo-Poderoso que cuida de ti, é o Deus Todo-Poderoso que a todo tempo está te guardando, está te livrando de todo mal, está te livrando de todo inimigo. Porque ainda que Deus te chama para guerrear, mas maior é quem entra nesta guerra, maior é quem entra nesta peleja, maior é o general de guerra que guerreia ao meu e o teu favor. Enquanto nós estamos guerreando, lutando, perseverando na presença de Deus, é Ele que peleja por nós, é Ele que nos livra, nos protege, nos guarda. É Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus nos chama como soldados de Cristo. E para ser soldados de Cristo, meu irmão, nós não podemos ir para esta guerra de qualquer jeito, não. É necessário, como a palavra de Deus diz, carregar vasos santos. Nós temos que nos santificar, nós temos que nos purificar, nos limpar, nos arrepender verdadeiramente dos maus caminhos, dos pecados. É necessário, meus irmãos, carregar a trombeta do alarido na mão. Essa trombeta, meus irmãos, é para anunciar a palavra da salvação, é para dar o testemunho da glória de Deus na tua vida, porque todos precisam ver Jesus na tua vida. O verdadeiro soldado de Cristo, ele não carrega mácula, ele não carrega pecado, ele não carrega impurezas, porque o verdadeiro soldado de Cristo, ele busca o revestimento que vem do alto, ele busca o arrependimento, ele busca cada dia mais a santidade, ele renuncia a carne, ele renuncia o mundo, ele renuncia a si mesmo, as suas vontades, ele renuncia tudo por amor a Jesus, por amor a Jesus. Porque, meus irmãos, o mandamento é este: amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. É necessário também ter dentro de nós o verdadeiro coração de Jesus, o coração ágape, que é o coração de Deus em nossas vidas. E a palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo 4, versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai usar essas duas expressões: a batalha, o combate e a corrida.
Porque, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele também viveu uma vida de batalhas, de lutas, de perseguição, de incompreensões. O apóstolo Paulo, por amor ao evangelho de Jesus, viveu pela fé. E a fé, meus irmãos, sem obras, ela é morta. A fé, uma vida de fé, uma vida com Jesus, tem que carregar as obras do Espírito. Foi ministrado aqui também pelo presbítero Jorge. O que é da carne, mas o que é do Espírito, é do Espírito. Então somente pode agradar a Deus quem está no Espírito e quem faz as obras do Espírito. Então, neste combate que nós travamos diariamente, nós temos que ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, neste combate, nesta guerra, nós temos que ter cada dia mais a certeza de que nós não estamos só. Nós temos Jesus em nossas vidas, a nos guiar, a nos direcionar, a nos conduzir, a nos guardar. E neste bom combate, maior quem está contigo, você não está só. E neste bom combate, Deus conta comigo e com você. Porque nesta guerra, Deus conta com os soldados de Cristo para que o mundo venha conhecer a verdade. Porque nós temos que ser luz, meus irmãos, nós temos que ser luz. A luz de Deus tem que refletir no nosso rosto. A luz de Deus, a presença de Deus tem que ser sobre as nossas vidas. Porque nós temos que ser luz e sal da terra. Sal da terra para temperar este mundo com a palavra da salvação. Para que o mundo venha ver Jesus. Para que o mundo venha conhecer verdadeiramente a Jesus e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados e se voltar para Jesus. E nesta guerra, meus irmãos, assim como Paulo sofreu, mas nós também, por amor a Jesus, também nós iremos atravessar estas lutas, estas batalhas intensas, batalhas travadas no mundo espiritual. E não somente batalha no mundo espiritual, nós temos que lutar todos os dias contra a nossa carne. Nós temos que lutar todos os dias contra o pecado. Nós temos que lutar todos os dias contra as coisas deste mundo que quer a todo tempo fazer com que nós venhamos cair em tentação. Nós temos que lutar também diariamente contra o diabo. Porque o diabo, meus irmãos, ele, meu Deus, a todo tempo, ele investe contra as nossas vidas para que nós venhamos cair. Mas aquele que está revestido com as armaduras do poder de Deus, as armaduras do Espírito Santo, ele fica livre das astutas ciladas do diabo. Então Deus aqui está falando conosco: combati o bom combate e acabei a carreira guardando a fé. Ou seja, a carreira, meus irmãos, é a corrida da vida. A corrida da vida. De nada adianta ganhar o mundo e perder a salvação. De nada adianta você alcançar as coisas terrenas e não alcançar o reino dos céus, o reino de Deus. O que é que adianta? Por isso que ele fala: guardei a fé. De tudo, meus irmãos, nesta vida, guarde a fé em Cristo Jesus. E a fé, meus irmãos, vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você, todos os dias, diariamente medita, se alimenta da palavra de Deus, você vivifica, você se fortalece na fé, no Espírito Santo de Deus. E assim, meus irmãos, é que o cristão tem que seguir, vivendo para Cristo todos os dias, renunciando o mundo e vivendo para Cristo todos os dias. Amém? Jesus, glória a Deus. E para guerrearmos, precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer em Efésios 6, versículos 11 ao 12: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, revesti-vos das armaduras de Deus. E revestir, meus irmãos, das armaduras de Deus é você estar alicerçado na palavra de Deus, é você estar fortalecido, é você estar firme na presença de Deus. Porque se você está firme na presença de Deus, se você está revestido com as armaduras de Deus, você está livre das astutas ciladas do diabo. O diabo não te toca, o diabo não tem poder sobre a tua vida, porque maior é quem está contigo, maior o general de guerra que também está nesta guerra, assim como você, porque a todo tempo você guerreia, a todo tempo você luta, a todo tempo você é perseguido, a todo tempo o mal te persegue, mas o maior é o Deus vivo, maior Deus Todo-Poderoso que está contigo nesta peleja, maior Deus Todo-Poderoso que lhe capacita, lhe prepara para guerrear. Maior Espírito Santo que te ajuda, que te consola, maior Espírito Santo que te dá força, maior Espírito Santo que te ergue para vencer, porque derrotado é o diabo. Você que está com Jesus, você é vitorioso, porque Ele já morreu na cruz por mim e por você, para que nós possamos vencer ao pecado, vencer ao mal, vencer tudo que lhe aprisiona aqui neste mundo, porque Jesus venceu para dar vitória, para dar vida e vida em abundância para mim e você. Aleluia. É Jesus, é Jesus, é Jesus, o amor de Jesus está sobre nós. Bastamos todos os dias buscar a presença de Deus, porque a graça já não foi dada, a graça já está em nossas mãos. É um presente de Deus para as nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. A graça do Senhor Jesus nos alcançou, e que nós cada dia mais venhamos atrair esta graça para as nossas vidas. E a graça, meus irmãos, é todos os dias a oportunidade que Cristo nos dá de nos arrependermos, de nos voltarmos verdadeiramente para Deus, para que o propósito de Deus, a promessa de Deus venha chegar, venha acontecer em nossas vidas. Aleluia! E aí vocês me perguntam, irmão Joel, e o que são as armaduras de Deus? Em Efésios 6, versículos 13 ao 17, o Espírito Santo vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, carrega o cinto que é a verdade, a palavra de Deus na tua vida, e vestida a couraça da justiça, que está a todo tempo nos protegendo contra as astutas ciladas do diabo. E aqui vai dizer: a couraça da justiça, e calçados os evangelhos, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés, que você possa caminhar, nos caminhos de Deus, caminhar com a palavra de Deus na tua vida, tomando sobretudo o escudo da fé, a fé que te protege, a fé que te guarda contra as astutas ciladas do diabo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação, a sua mente voltada para Deus, a sua mente conectada com o Pai, a sua mente focada na tua salvação, não focada com as coisas deste mundo, mas sua mente focada na salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, revestir das armaduras de Deus é isso. É você estar alicerçado na palavra de Deus. É você estar alicerçado na fé em Cristo Jesus. Viver para Cristo. É você estar conectado com o Pai, com o capacete da salvação, sua mente voltada, focada na salvação e não nas coisas terrenas.
E a palavra de Deus, meus irmãos, é que liberta, é que salva. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer coisas maiores e melhores na tua vida. Creia no poder da palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, Deus, veja como o Espírito Santo está falando aqui. Deus te chama como soldado. Porque se ele usa, este exemplo das armaduras, porque veja que essas armaduras são as armaduras de um soldado. Então por isso que Deus te chama para ser soldado de Cristo. Por isso que Deus te chama para guerrear, mas não guerrear de qualquer jeito, é guerrear com as armaduras de Deus, para que assim estejais livres das astutas ciladas do diabo. Amém? E Deus, meus irmãos, quer nos purificar, transformar a pedra bruta em vaso limpo. Deus quer nos tratar primeiro. Como eu disse, meus irmãos, para esta guerra, você não pode guerrear de qualquer jeito. Deus primeiro quer tratar a minha e a tua vida. E isso, meus irmãos, Ele quer transformar aquela pedra bruta. E o que é aquela pedra bruta? Aquele peso, aquela ferida da alma, aquilo que lhe impede de alcançar as bênçãos, aquilo que lhe impede de alcançar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na tua vida. Esta pedra muitas das vezes é o orgulho, esta pedra é o pecado, esta pedra é tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo, tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Deus quer remover, Deus quer tirar, Deus quer limpar, Deus quer sarar as tuas feridas da alma. E é por isso, meus irmãos, que você tem que passar pelo fogo. Porque uma pedra bruta, o ouro, a prata, o cobre, o chumbo, essas pedras brutas, ela só fica líquido, ela só fica refinada, limpa, quando passa pelo fogo. É o fogo que limpa, é o fogo que transforma, é o fogo que regenera, em nome de Jesus. Mas a palavra que eu vou agora ler pouco instante, vai dizer também que ainda que o fogo não resolva, ainda que o fogo não limpe, há a água da purificação, há a água do Espírito, que esta limpa, esta regenera, esta transforma. Porque como já foi dito aqui, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário, meus irmãos, estar purificado, limpo, para agradar a Deus. Vamos ler aqui Números capítulo 31, versículo 21 ao 24. Porque a palavra desta noite, meus irmãos, que Deus revelou, é Números 31 e 32. A palavra do Senhor vai dizer, no versículo 21 de Números 31, diz assim: E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra, olha aí, aos homens da guerra, eu e você, homem e mulher que está na guerra, que foram à peleja, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, farei passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Então, meus irmãos, Deus está falando conosco aqui. É necessário passar pelo fogo. E você pergunta, irmão Joel, o que é o fogo? O fogo é as provações, o fogo é as lutas, o fogo é as batalhas que nós temos que enfrentar. Porque quando nós, quando nós guerreamos, quando nós lutamos, nós reconhecemos o poder de Deus em nossas vidas. Porque Deus chamou a cada um de nós, muitas das vezes foi na dor, foi na prova.
Deus nos prova para ser aprovado. Então é o fogo, o elemento fogo, meus irmãos, é o elemento que vai transformar, é o elemento purificador, é o elemento que regenera. Muitas das vezes nós temos que passar sim por provas, por lutas, por batalhas, para que nós venhamos nos voltar poderosamente para Deus e fazer a vontade do Pai. Porque Deus, meus irmãos, Deus sabe como trabalhar em nossas vidas. Deus sabe como trabalhar em nossas vidas. Então, muitas das vezes, nós vamos passar sim pelo fogo, pela aprovação, para ser aprovado por Deus. Mas, se ainda passado pelo fogo, nós não venhamos ser purificados, nós passaremos pela água, a água da purificação, a água que limpa, a água que trata, oh meu Deus, a água que regenera, a água que vivifica, é a água do Espírito, é a água do Espírito Santo que te lava, é a água do Espírito que te toca, é a água do Espírito que faz você nascer de novo e viver para Cristo por toda a eternidade. Aleluia. Então é preciso aceitar o que Deus faz em nossas vidas. Nós não podemos desistir no meio do deserto. Nós não podemos desistir em meio à provação, porque é na olaria de Jeová, é na olaria de Deus, é no fogo, é na batalha, é na luta que nós somos tratados. Nós somos tratados para ser limpo, para ser purificado, para guerrear, para o bom combate, em nome de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio 4, versículo 24: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Então, Deus é um fogo que consome. Deus é fogo. Deus é fogo e Deus é labareda. Deus é fogo e Deus é labareda. É o fogo que consome o pecado, é o fogo que consome todo o mal, é o fogo que consome tudo aquilo que quer tirar da presença de Deus, tudo aquilo que afasta você de Cristo. É Deus que é zeloso, é Deus que age com fogo para consumir, para destruir todo o mal e fazer você ser limpo, ser purificado. A Bíblia também nos traz o exemplo de Isaías. Isaías era um profeta de lábios impuros. E Isaías, ele foi transformado, ele foi purificado de brasas vivas que saiu do altar de Deus. Ou seja, foi o fogo que saiu do altar de Deus que purificou os lábios de Isaías. Foi o fogo que consumiu todo o pecado, foi o fogo que consumiu todo o mal, o fogo santo de Deus que purifica, que limpa, que transforma, em nome de Jesus. O fogo santo, o fogo do Espírito, porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo te envolver, deixa ser tocado pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele que vai te transformar. Nós não estamos aqui perfeitos, nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Mas é o Espírito Santo que todos os dias nos trata, é o Espírito Santo que todos os dias nos toca, nos transforma, que nos convence do pecado, para estar cada dia mais limpo, purificado, em nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, para finalizar, temos que perseverar na presença de Deus. Veja que o Espírito Santo também falou nesta noite que nós temos que perseverar. Porque, meus irmãos, você não pode desistir no meio da guerra. Você não pode desistir em meio às provações. Você não pode desistir em meio ao deserto. Você não pode desistir quando o problema surge na tua vida. Você não pode desistir quando as coisas começam a apertar. E você não pode retroceder, não. Você tem que perseverar nos caminhos de Deus. Você tem que perseverar na obediência à palavra de Deus.
buscando todos os dias se santificar, ser limpo. Porque nesta guerra, meus irmãos, Deus conta comigo e com você. Deus conta comigo e com você. Então você não pode retroceder, você não pode desistir. Ainda que você caia, Deus te levanta. Ainda que você esteja fraco, Deus te dá força. Ainda que você diz, eu não consigo, mas é Deus que te capacita. Aleluia. Porque quem te chamou para uma boa obra, para este bom combate, Ele é fiel para concluir a obra que iniciou na tua vida. É Ele que é contigo. Ele é o teu Pai. Ele é o general de guerra. É Ele que está contigo nesta peleja. Aleluia. Em Números 32, versículos 11 ao 15, vai dizer que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes, ou seja, se deixardes de segui-lo, também ele, ou seja, também Deus, os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então, meus irmãos, Deus quer persevere. Está doendo, está sofrendo, está gemendo, mas persevere na presença de Deus. Não faça que nem aquele povo de Israel, que tiveram a promessa de Deus de alcançar a terra prometida, a terra de Canaã, e ficaram 40 anos naquele deserto, presos ainda aos pecados, porque eles estavam idolatrando, tinham o pecado da idolatria, eles ficavam murmurando, reclamando, eles ficavam blasfemando, eles não confiavam em Deus. E pelos pecados, eles ficaram presos àquele deserto e morreram naquele deserto. E a Bíblia fala, exceto Calebe e Josué, porque Calebe e Josué perseveraram na presença de Deus. Calebe e Josué, eles obedeciam a Deus, obedeciam a palavra do Senhor, viviam nos caminhos de Deus. E Calebe e Josué alcançou a terra prometida, a terra que Deus prometeu àquele povo. E aqui a palavra de Deus diz que nós não sejamos iguais a eles, porque ele fala aqui no final, se nós virarmos, ou seja, se nós deixarmos os caminhos de Deus, ele deixará também a nós, e nós seremos destruídos naquele deserto. Então, meus irmãos, está doendo, está sofrendo, é guerra, é luta, mas persevere na presença de Deus, revista das armaduras de Deus, porque você, revestido das armaduras de Deus nesta guerra, você vai vencer o inimigo, você vai vencer tudo aquilo que lhe afasta, tudo aquilo que atrapalha você nesta caminhada, você vai estar livre, porque Deus vai te fazer vitorioso, Deus vai te dar vitória. E a palavra de Deus vai dizer, em Números 32, versículo 20, para finalizarmos: então Moisés lhe disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Aqui, meus irmãos, é a conclusão de tudo. Porque se nós estivermos armados, revestidos das armaduras de Deus, se nós entrarmos nesta guerra com as armaduras de Deus,
e nós perseverarmos na presença, nos caminhos do Senhor, nós atravessaremos esse Jordão. E o que é o Jordão, meus irmãos? O Jordão é aquilo que te atrapalha, é aquilo que impede de alcançar a promessa, é aquilo que te impede de alcançar a bênção. É necessário você transpor, é necessário você romper o Jordão, porque esse Jordão não pode te parar, esse Jordão não pode te vencer. Então, se é um pecado, se é uma situação que Deus quer que você vença, você vai vencer em nome de Jesus. Se é uma maldição hereditária, né, uma herança maldita que você carrega, Deus vai fazer você romper, Deus vai fazer você ser liberto, porque esse Jordão não pode te parar, esse Jordão não pode te impedir de alcançar a promessa de Deus, porque se você é um soldado de Cristo, se você está revestido das armaduras de Deus, você é um verdadeiro soldado, você está capacitado, pronto para o bom combate, e você será vitorioso nesta guerra, em nome de Jesus. Glória a Deus. A promessa vai acontecer em nome de Jesus. Esta é a palavra da salvação. Tome posse. Então, nesta guerra, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nesta guerra, só esteja revestido das armaduras de Deus, alimentado, alicerçado na palavra, em comunhão com Deus, fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Ter os vasos santos, limpos, se santificar todos os dias e anunciar o Deus que você serve, anunciar a transformação, a salvação que Deus fez na vida de cada um de vocês. Assim vocês vencerão em nome de Jesus, amém? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Agora eu quero passar